Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Projeto Saúde. Hoje estamos aqui com Paulo Márcio, que tem graduação em fisioterapia pela Universidade Paulista, Unip, em 2008, especialização em fisioterapia manipulativa pela Unicesumar, em 2014, e tem curso de Dry Needling pelo Instituto Vita e de quiropraxia clínica científica em 2019, além de fazer parte da monitoria do curso de quiropraxia clínica científica desde 2020. Bom, Paulo, seja bem-vindo a esse episódio. Muito bom ter você aqui falar com a gente, mas hoje o João não pôde estar conosco, mas ah, novamente agradecendo por você ter aceito o nosso convite. E para começar, a gente começa perguntando para os nossos convidados do porquê você escolheu a fisioterapia. Bom, Fernando, eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês nesse podcast. Bom, cara, falando a respeito da minha escolha pela fisioterapia, cara, eu não imaginava como seria a fisioterapia. Foi uma escolha aleatória, né? Porque eu queria, na verdade, fazer uma faculdade na área de ciências médicas, biológicas, ou algo que tivesse contato com a área da saúde, e por esse desejo de trabalhar na área biológica e saúde, eu escolhi a fisioterapia. E após o início, eu me identifiquei muito com a fisioterapia, até mesmo no primeiro semestre da fisioterapia, nas aulas de básicas mesmo da fisioterapia, como biofísica, química, bioquímica, a história da fisioterapia em si, que são aulas que embasam a gente para seguir carreira na área da fisioterapia. A partir desse momento, eu já comecei a me identificar muito com a fisioterapia, e hoje é a profissão que eu exerço, e para mim, a coisa mais perfeita que existe na área da saúde é a fisioterapia. Então, isso me levou a escolher a fisioterapia, e hoje eu estou na fisioterapia por amar essa profissão, entendeu? Entendi. E aí você fala um pouco da sua trajetória para a gente, né? Você, obviamente, passou por essas coisas de vestibular, né? E depois de graduado, né? Então como você sabe, funciona da seguinte forma, né? Você escolheu a área que você quer, lógico. Você vai lá, presta um vestibular. Eu passei, né? Lógico. E dei início à faculdade de fisioterapia em uma universidade que tinha em Osasco, chamava João Paulo I, né? Por um acaso, essa faculdade entrou em uma crise e ela ia fechar as portas, e antes mesmo dela pensar em fechar as portas, a gente mudou para a Unip. Eu e minha turma toda, nós escolhemos a Universidade Paulista como a universidade onde nós concluiríamos nosso curso na época. A partir de então, eu comecei a faculdade e, na minha cabeça, quando começaram as aulas específicas, eu já tinha uma, uma quedinha pela área de musculoesquelética, né? Fisioterapia ortopédica. E me formei no ano de 2008, demorei um pouquinho para engrenar, né, nos cursos, fui fazer minha pós-graduação em 2014, na área de fisioterapia ortopédica, que é a área de fisioterapia manipulativa, tem relação total com a área de fisioterapia ortopédica, musculoesquelética, certo? E a partir daí eu fui me especializando, fiz alguns cursos, e o último curso que eu fiz agora foi de quiropraxia, foi em 2019. Eu já tinha, na grade do curso de fisioterapia manipulativa, eu já tinha várias outras técnicas, como Maitland, Mulligan, Mackenzie, mobilização neural, e osteopatia, né? A osteopatia estava na grade do curso na época. E aí eu falei, preciso dar um upgrade na minha carreira, e aí escolhi o curso de quiropraxia para fazer. Aí pesquisei alguns cursos
e descobri esse curso de quiropraxia científica, clínica científica, que é um curso de, um nível elevadíssimo de aprendizado, quase 100% prático, mas com a teoria que tira qualquer fisioterapeuta de dentro da caixinha, sabe? Qualquer fisioterapeuta sai da caixinha depois que você faz um curso que é baseado nas melhores evidências científicas e baseados nos artigos mais recentes e te mostra realmente aquilo que funciona e o que não funciona dentro da área da fisioterapia ortopédica e musculoesquelética, entendeu? Então, cara, é incrível você trabalhar baseado nesse tipo de conceito, né? A fisioterapia antes tinha um conceito de uma base biomédica, né? A gente se baseava muito naquilo que o médico examinava ou diagnosticava. Hoje em dia, o diagnóstico fisioterapêutico ele faz toda a diferença. Ele sempre fez, na verdade, mas só que a maioria dos fisioterapeutas eles sempre ficaram muito na caixinha e muitos deles ficavam a mercê do diagnóstico do médico, né? Eu já vivi isso também, entendeu? Não posso falar que eu nunca vivi isso, e se algum fisioterapeuta falar que nunca viveu isso, eu vou questioná-los, porque realmente nós ficávamos, né, a mercê do diagnóstico do médico, e aí o que o médico mandava, muitos fisioterapeutas obedeciam, e a gente pensava muito naquele modelo biomédico, que hoje é um modelo que está quase se aposentando, se depender dessa nova geração de fisioterapeutas que está vindo, né? Eu espero que eles saiam da caixinha assim como eu saí. E, cara, é incrível trabalhar dessa forma. Você vê o resultado do seu trabalho, você vê o paciente saindo satisfeito, e não é pela sua técnica em si, entendeu? E o incrível de você ver o paciente saindo satisfeito, você percebe que você aplica a técnica, mas você tem consciência de que você é apenas 60% do tratamento. O resto é a mãe natureza, né? E o próprio paciente. E isso depende muito da avaliação que você faz, depende do tipo de abordagem que você vai ter com esse paciente. Então, cara, é isso. O que eu tenho para dizer é que a fisioterapia em si é uma área incrível e que a experiência que eu tenho até hoje na fisioterapia é glamurosa, é extraordinária. E para gente que não conhece ou ainda não chegou a fazer cursos, explica para gente o que seria a quiropraxia, né? Você até comentou da osteopatia, né? Se tem uma diferença se é só uma terminologia ou se é uma técnica diferente. Explica para gente. A diferença básica entre as duas áreas, osteopatia e quiropraxia, é basicamente a base filosófica, né? Basicamente a base filosófica, é lógico. Uma pensa em algumas técnicas mais globais e não tem como base a biomecânica propriamente dita. Tem, mas eles usam, é claro, mas eles usam conceitos baseados como, por exemplo, terapia crânio-sacral, que é uma terapia que eles dizem que tem uma ligação desde a cabeça até o sacro. Bom, enfim, a base filosófica das duas, elas são basicamente iguais, mas as técnicas, em sua aplicação em si, elas têm uma diferença muito grande em relação a conceito, sabe? Bom, enfim, eu penso a quiropraxia e a osteopatia como duas técnicas com bastante benefícios para tratar os pacientes com disfunções musculoesqueléticas, né? Porém, desde que essas técnicas sejam aplicadas baseadas na ciência, né? No que os artigos científicos mostram. Por exemplo, existem técnicas ou conceitos da quiropraxia em si que não tem nenhuma base científica que agregue e que sustente aquele conceito. Assim como existe na osteopatia também, entendeu? Assim como existe em todas as áreas da saúde.
entendeu? Então, assim, o que a gente tem que levar como base, ou como na escolha de um curso, por exemplo, é como que é esse curso, qual que é o conceito, como que você vai ler o histórico do palestrante ou do professor, você vai escolher de acordo com aquilo que você acha que vai ser, que vai te trazer, que tipo de conhecimento, que tipo de embasamento que ele vai te dar. Por exemplo, eu escolhi o curso e na verdade, a minha expectativa, ela foi totalmente superada, sabe? Ele superou minhas expectativas, o curso. Eu achei, é só mais um curso, entendeu? Mas, cara, tudo aquilo que você imaginava cai por terra. Tipo, assim, tudo que você aprendeu, basicamente, vai cair por terra. E isso me trouxe, assim, bastante bagagem, muita coisa boa mesmo. Assim, a maioria das pessoas que fazem o curso hoje, elas saem totalmente diferentes daquilo que elas entraram. Elas acreditam na área da saúde, elas acreditam na ciência de uma forma bem aplicada e com base científica, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei pensando aqui, que você, por exemplo, trabalha só com quiropraxia, né? Você se chama um quiropraxista, né? Ou aquela galera que fala, não, só trabalho com acupuntura, não, só trabalho com pilates. Qual que é a sua realidade e o que você pensa de tudo isso? Então, vamos lá. A respeito disso, você não pode encontrar um fisioterapeuta que seja só ou só fisioterapeuta, né? Nós, como fisioterapeutas, nós temos que ser mais que fisioterapeutas. Até mesmo porque, Fernando, a gente tem que imaginar o paciente como um ser, né? Que é massa, é músculo, é tendão, é articulação, é biomecânica, né? Mas nós temos que imaginar que existem os fatores externos. Então, eu não sou só fisioterapeuta, eu não sou só quiropraxista, né? Eu preciso ser, primeiramente, eu preciso ser humano, né? E eu preciso, na verdade, entender o contexto, ok? Então, eu não me considero só quiropraxista, né? Porque existem realmente as pessoas que fazem a graduação em fisioterapia, fazem um curso de acupuntura e falam, eu sou acupunturista. Não. Porque, na verdade, Fernando, o que eu faço? Eu uso o termo quiropraxia, na verdade, eu sou quiropraxista, né? Porque a quiropraxia hoje é uma área de atuação que é uma das melhores técnicas, na verdade, né, para tratamento de dores musculoesqueléticas. Isso a gente não pode negar, e você pode, na verdade, não só a quiropraxia, mas como a fisioterapia manual no geral. No geral, você pode olhar em todas as diretrizes, você pode pesquisar em todos os guidelines, que para doenças musculoesqueléticas, para dores musculoesqueléticas, dores crônicas, dores agudas, dores mecânicas, neuropáticas, nociceptivas, dores nociplásticas, esses tipos de dores, diversos mecanismos neurofisiológicos de dor, a fisioterapia manipulativa, ela é uma excelente arma e ela está dentro da maioria das diretrizes para tratamento das desordens musculoesqueléticas, entendeu? Então, você se considerar apenas ou achar que apenas uma técnica ou a sua técnica resolveu o problema do paciente, é pensar muito pequeno, entendeu? Então, você tem que pensar um pouquinho mais adiante e pensar que você tem a técnica, você tem a expertise, mas que não é simplesmente isso ou somente isso quem vai resolver o problema do seu paciente. Também a colaboração dele, né? Exatamente, por conta do contexto, né? Por conta de todo um contexto. Ele precisa realmente a disciplina, né? A disciplina do paciente também vai influenciar bastante. Existem outras coisas, outros fatores, como que eu posso dizer?
Bom, enfim, outros fatores, vou deixar desse jeito. Existem outros fatores que influenciam nesse tratamento e que está muito além daquilo que você está aplicando, entendeu? Existem várias coisas, vários vieses, entendeu? Sim. Existem vários vieses que vêm ao caso, se a gente for explicar todos eles, viés de confirmação, aliança terapêutica, fator placebo, são diversos fatores que trazem, levam ao sucesso. E a gente acabou falando dessa questão de evidência científica, mas às vezes você falou muito desses profissionais que ficam dentro da caixinha, né? Às vezes só seguem o que o artigo fala, mas não pensa da especificidade de cada paciente, né? Às vezes o famoso seguir protocolo. Exatamente. Obviamente é importante trabalhar Exatamente. baseado em evidência, mas como que você media isso de tanto seguir as evidências, mas também pensar na especificidade do paciente e na experiência do próprio fisioterapeuta? Então, na verdade é assim, né? Existem protocolos e muitos protocolos eles realmente devem ser seguidos, né? Muitos protocolos eles devem ser seguidos, tá? Se tratando, por exemplo, de um pós-operatório, você não pode muitas vezes deixar de seguir aqueles protocolos, né? Tá? Mas entra aí muito a visão do fisioterapeuta também, porque ele é que está com o paciente no dia a dia, né? Quando você percebe que dá para você ir um pouquinho mais, você dá uma adiantada, né? Porque até mesmo os protocolos, eles não, por exemplo, você pega um paciente pós-operatório de menisco, que não é minha área específica, mas enfim, vamos falar esse exemplo, vou dar esse exemplo para você. Muitos pacientes passam por uma meniscoplastia e chegam no consultório andando sem muleta, amplitude de movimento total, ok? Não tem edema, não teve perda muito relevante do trofismo muscular, capacidade de contração da musculatura do membro inferior está perfeita, e você vai seguir um protocolo com esse paciente? Colocar a Então, muleta de volta. exatamente. Ah, não, coloca a muleta de volta, porque... Então, você foi direto ao ponto. Você foi direto ao ponto. Eu acho que é importantíssimo pensar dessa forma, entendeu? Então, o que eu penso em relação aos protocolos, e comparado com trabalhar com base nas evidências, é dessa forma. Ah, mas aí, como é trabalhar com base em evidência? Esse mesmo evidência serve para todos os pacientes? Não, é claro que não, tá? Então, não pense que você vai pegar vou citar uma dor lombar aqui. Existem as dores lombares que são específicas e as não específicas, tá? Então, as dores lombares inespecíficas, elas não têm uma causa. Isso é tratado de uma forma. Quando a dor lombar ela é específica, ela é tratada de uma outra forma, tá? Então, assim, não pensa que, vou tratar dor lombar inespecífica da mesma forma que de uma dor lombar específica. Não tem como. Aí é diferente, entendeu? Aí entra um pouquinho do protocolo, mas não é um protocolo que você vai falar, esse protocolo eu vou seguir dessa forma. Não. É baseado em determinado paciente, porque cada paciente é individual. Então, todos são individualizados, entendeu? Uhum, uhum, Todos são individualizados. Então, trabalhar com evidência é você também saber destrinchar os grupos, né? uhum. Entendeu? Porque hoje em dia a maioria dos artigos e dos estudos eles são baseados e feitos com divisão de subgrupos, entendeu? Então não dá para você usar a mesma forma de tratamento para todo mundo, mesmo que esteja na evidência. Ah, mas você leu direito o artigo, meu amigo? Você viu qual a idade, que tipo de sujeito foi usado, né? Qual N, qual a quantidade de pessoas. Então tem tudo isso. Aonde foi feito, né?
Porque, de repente, a dor lombar, por exemplo, em um país subdesenvolvido, a frequência dela tende a ser diferente, a prevalência tende a ser diferente do que num país mais desenvolvido, por exemplo, entendeu? Então, depende muito da população. Uhum. E como que é achar aquele meio termo, por exemplo, de achar boas evidências, né? Porque, querendo ou não, evidência não falta, mas se é Não boa... falta. Exatamente. Então, aí, como que você vai procurar uma boa evidência? As boas evidências, elas, hoje, na verdade, as boas evidências, elas são publicadas nas melhores revistas, né? Isso é fato, né? Você tem que procurar se a revista não tem nenhum tipo de interesse, né? De repente, os artigos, eles têm tipos de interesse, eles estão defendendo alguma coisa. Então, esses conflitos têm que ser descartados na hora de você procurar um tratamento que seja seguro para o seu paciente, que tenha qualidade, que você sabe que realmente pode trazer muitos benefícios para aquele caso, entendeu? Então, você vai procurar um tratamento nas melhores bases de dados. Hoje eu sei, os guidelines de hoje, as evidências de hoje dizem que a fisioterapia manipulativa é benéfica na maioria dos casos. Mas, se você for procurar evidência em artigos médicos em relação à fisioterapia manipulativa, você vai achar coisas absurdas. Então, o fisioterapeuta procura artigos nas melhores bases de dados, é lógico, entendeu? Uhum. Você tem que procurar artigos de fisioterapia. Lógico, não que você não vai ler artigos médicos, lógico que você vai ler, é claro, mas fisioterapeuta aplica fisioterapia, né? Então, ele vai ter que procurar artigos baseados em base de dados e os artigos que tenham relação com a profissão dele. Uhum. E Essa é a hoje, minha visão. hoje em dia, depois de todos os cursos que você fez, obviamente depois da graduação, né, ainda nesse cenário de pandemia, como que está a sua rotina de trabalho, como que está o seu cotidiano, né? Como que você divide a sua carga horária, como que é isso aí? Então, na verdade, eu trabalho em uma clínica, sou coordenador, né? Em uma clínica que atende convênio, por incrível que pareça. Uhum. E a realidade ela é bem difícil, né? Dentro de uma clínica que atende planos de saúde, uma realidade complicada, mas eu consigo dividir muito bem o meu tempo em relação a isso. A pandemia, enfim, me afetou muito pouco, né? Me afetou muito pouco, mas afetou todos, né? Na verdade. Mas nós, por sermos profissionais de saúde, nós fomos a classe que menos foi afetada por conta da pandemia. Pelo contrário, surgiram várias áreas e o reconhecimento veio de uma forma muito mais incisiva, né? Uhum. Apesar de eu achar que a fisioterapia em si, ela é uma área que ainda é muito pouco reconhecida, até mesmo dentro dos hospitais. Poderia ser um pouco mais falada, né? Por exemplo, quando você via uma reportagem a respeito de um profissional da saúde na Covid, ou eles falavam da enfermagem, ou eles falavam dos médicos, né? Pouco se falava, tipo, mas quem intuba, quem realiza mudança de posicionamento, de supino para prono, né? E quem regula parâmetros de ventilação, enfim. Eu acho que a fisioterapia ela poderia ser um pouquinho mais reconhecida em relação a isso, mas a gente está caminhando bastante e creio que a fisioterapia é uma profissão que é do futuro. Eu creio que a fisioterapia vai se transformar em uma profissão de especialidades, por exemplo. A fisioterapia, ela caminha para fisioterapeutas especialistas. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, Dr. Fernando será fisioterapeuta especialista em terapia, sei lá, em fisioterapia esportiva, entendeu? Então, assim como existe o ortopedista, o neurologista, o endocrinologista. Então, eu Uhum. creio que isso vai acontecer. Não sei se a curto prazo, eu creio que a longo prazo, né? Até mesmo porque nós temos poucos representantes na política, infelizmente,
Os fisioterapeutas, eles não se envolvem muito com isso, deveriam se envolver, né? Nós vemos que temos muitos médicos que são deputados, enfim, e Ministro da existe... Saúde. Hã? Ministro da Saúde. Exatamente, exatamente. Não poderia se ter um ministro da saúde, um fisioterapeuta como ministro da saúde? Claro, isso é óbvio, mas até essa realidade, até isso se tornar realidade, vai demorar um pouquinho, é claro. Mas eu me organizo muito bem, eu trabalho praticamente 12 horas por dia na clínica, né, onde eu sou coordenador, e no período restante, que me sobra, né, que é os horários à noite, atendo o consultório mais ou menos das 18 até depende do dia, 21 horas, já cheguei a ficar até as 22, e atendo aos sábados, né? Então, sábados eu tenho livre o dia inteiro, e são nesses períodos que eu me realizo ainda mais como fisioterapeuta, entendeu? Que aí é onde eu consigo aplicar, avaliar, ter uma abordagem um pouco mais Individualizada. Diferente, é individualizado, é diferenciado, é baseado no resultado, o foco é no resultado, entendeu? Porque hoje nosso foco tem que ser o resultado, né? O foco é no paciente e no resultado, entendeu? Então, eu me organizo dessa forma, e nesse período de pandemia, para mim, foi muito bom, assim, me abriu muitos horizontes, né? Foram abertos vários horizontes para mim, então para mim está sendo um cenário perfeito. Claro, a gente, mesmo com todo o tempo de formado, muitas vezes a gente demora um pouquinho para dar um upgrade, dar um restart na nossa carreira, entendeu? Sim. Mas para mim está sendo excelente. E você estando dentro dessas duas realidades, né, tanto do convênio, né, da atenção à saúde e do particular, o que você consegue falar de diferenças, né, de dificuldades, de melhorias, todas essas questões? Então, na verdade, a diferença ela é astronômica, né? Ela é uma diferença gigantesca quando você fala em um atendimento de um paciente dentro de uma clínica pelo plano de saúde, e quando você fala do atendimento de forma individualizada dentro de um consultório. Como eu já te falei anteriormente, você muda totalmente o foco, a abordagem é diferente, né? Você não fica engessado, porque atendendo pacientes de convênio, você realmente fica engessado, não só por conta do convênio médico em si, mas por conta de muitas crenças e de muitas crenças dos próprios pacientes. Eles já passaram em diversos médicos, eles já vêm com N dúvidas, e eles já não sabem mais em quem acreditar. Isso é um fato muito relevante, porque os médicos enchem eles de dúvidas, e dentro da clínica, do convênio, eu tento trabalhar da mesma forma que eu trabalho na minha realidade de consultório, por exemplo. Porém, nós temos um tempo hábil muito menor, né, para fazer uma abordagem legal, para expressarmos ou mostrarmos para os pacientes os prós, os contras de todos os nossos tratamentos, as ferramentas que nós temos para determinado tipo de patologia. O que mais? A gente precisa tirar dos pacientes essas crenças infundadas, e muitas vezes não dá tempo, e muitas vezes os pacientes já vêm de outras clínicas que trabalham de uma forma completamente diferente da minha, e como você sabe, eu já comentei com você que eu sou um avaliador dentro dessa clínica que eu trabalho, e para eu
eu lidar com essa situação de, tipo, o paciente já vem cheio de coisas, de crenças que não existem, que não tem fundamentação, eles vêm de outras clínicas, e para a gente realmente mudar esse cenário é algo muito complicado, né, dentro da clínica, mas no consultório eu tenho um tempo muito bom para fazer isso, até mesmo porque muitos pacientes não vão uma sessão só, e ao longo das sessões a gente vai tentando cada vez mais tirar do paciente algumas coisas, como, por exemplo, você pega um paciente crônico, dor crônica, geralmente essa dor não é uma dor simplesmente musculoesquelética, né? Então, você vai começando a conversar e você vai, acaba que descobrindo que os fatores biopsicossociais influenciam bastante na dor desse cara, e dentro da clínica é quase impossível a gente, em uma avaliação simples e rápida, que é assim que funciona, infelizmente não deveria ser, é claro, e é assim que funciona, e a gente não consegue chegar ou se aprofundar, né, muito na vida desse paciente, então torna-se quase impossível a gente associar essa dor dele a outros fatores, até mesmo porque ele já acha que a dor dele é por conta dessa inflamação, ou é por conta dessa lesão que supostamente ele teve. Às vezes ele diz que teve lesão há 50 anos atrás. Não é exagero, tá? É verdade. Muitos pacientes falam, eu caí quando eu era criança, e ele tem 80 anos e está me falando isso. Tá com essa dor por causa desse tombo que ele levou. Entendeu? Então, avaliar esse contexto. Essa dor provavelmente não é uma dor que seja por conta de uma lesão ou uma dor nociceptiva, entendeu? Sim. Existem outros fatores envolvidos. E aí, tanto nesses dois cenários, ou se você quiser escolher somente um deles, você consegue citar um quadro clínico que te marcou bastante, seja positivamente, negativamente? Porque eu acho que, na minha opinião, tanto positivamente quanto negativamente, são coisas que você aprende, né? E vai usar Claro, a favor, né? claro, é lógico. Nos dois cenários, nos dois cenários, nós nos deparamos com várias patologias e vários quadros clínicos diferentes, e alguns realmente eles marcam, né? E de uma forma positiva. Às vezes é negativa, mas ela acaba te te elevando, né? Te elevando de nível, né? Porque você ganha, querendo ou não, você ganha experiência, né? É com as quedas que você aprende a levantar, né? Então, um caso que já me surpreendeu bastante e positivamente já me traz um aprendizado grande. Na verdade, eu pego vários casos, né? Vários casos, eu vou citar alguns aqui, na verdade. Por exemplo, eu já peguei vários casos que os médicos mandam o paciente para mim como uma hérnia de disco, simples hérnia de disco, né? E aí, quando chega na clínica, estou falando do atendimento da clínica onde eu trabalho como coordenador, você acaba que na hora do exame físico e na hora da anamnese, você descobre que não é uma simples hérnia de disco, que realmente o que o paciente vive é totalmente diferente de um quadro de hérnia de disco. Já cheguei a diagnosticar câncer em pacientes que vieram com diagnóstico de hérnia de disco, exatamente isso. Nossa. E aí você acaba tendo que encaminhar esses pacientes para um especialista, é lógico. Exatamente. Já uma vez um paciente chegou na clínica para avaliação, diagnóstico de hérnia de disco cervical, uma radiculopatia cervical, mas
paciente na cadeira de rodas, não estava conseguindo mais andar. Isso há muito tempo atrás mesmo, acho que pelo menos uns 10 anos atrás. Uhum. E durante a avaliação, eu olhei para o paciente, observei bastante o comportamento dele, movimentos, e não precisei nem fazer uma anamnese completa, nem um exame físico completo. Eu já falei para o acompanhante, pode levar ele no neurologista, porque os padrões que ele apresenta aqui hoje não é padrão de uma radiculopatia simplesmente. O paciente tinha um padrão de AVC, né? Então, total padrão de AVC. Eu Uhum. até achei que fosse o paciente tivesse tido um evento de AVC. E aí o paciente foi para o médico, um neurologista, realizou os exames, fez tomografia de crânio e ele estava com tumor cerebral. Nossa. Então, então eis aí a importância de você ter conhecimento, né? E de você fazer uma boa avaliação e observar o paciente desde o momento em que ele está entrando na tua sala. Uhum. Entendeu? Você tem que observar ele desde o momento. Você chamou o seu José, você tem que ficar olhando para a porta e ver como que o paciente entra na tua sala. O jeito que ele senta e o jeito que ele levanta da cadeira. Entendeu? Uhum. Porque aí você vai fechar um diagnóstico um pouco mais seguro e você não vai se basear somente no diagnóstico do que o teu colega médico mandou. Uhum. É importantíssimo você fechar um diagnóstico fisioterapêutico nesse caso. Uhum. Aliás, em todos os casos, né? Mas, infelizmente, muitos médicos ainda mandam, num caso desse, ainda prescrevem no pedido. Tens ondas curtas e exercícios. A parte mais inteligente. A única coisa que ele acertou nesse caso foi exercícios. Uhum. A única coisa. E você Entendeu? acha Então, que ainda hoje essa palavra do médico, esse diagnóstico ainda é muito influente na vida do paciente? Seja, o médico falou, é lei, né? Se o cara viu 5 minutos você lá e tá fazendo não sei quantas sessões com a gente, ainda acredita no médico. exatamente. Isso é algo que nós, como profissionais da saúde, não médicos, precisamos lutar contra, tá? Então, hoje, para você ser um profissional diferenciado, você tem que fazer com que o seu paciente acredite em você, tá? Então, a primeira parte é você mostrar para ele o que você tem e mostrar os benefícios, tá? Você não pode deixar de acreditar no paciente, mas você tem que quebrar essas crenças que ele vem, que ele traz com ele de longa data, de longuíssima data, né? Porque, como eu falo e comento com vocês o tempo inteiro, isso é cultural, né? Isso passa de pai para filho, infelizmente, passa de pai para filho. E assim, às vezes, nas conversas, nas reuniões de família, eu ouço isso o tempo inteiro, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer hoje, Fernando, como profissionais da saúde não médicos, isso eu não falo só da fisioterapia. Eu falo do nutricionista, eu falo do psicólogo, eu falo do educador físico, eu falo de todos os outros profissionais da saúde que não são médicos. Nós precisamos fazer com que o paciente acredite no que a gente vai proporcionar para ele. E que aquilo que nós temos para ele é a melhor opção. Uhum. E que nem sempre, ou seja, na maioria das vezes, o que o médico fala, né, é a única opção que ele tem. Entendeu? Que ele tem N opções. Ele tem muitas outras opções. Uhum. Que são absurdamente muito, muito mais importantes do que a única opção que o médico passou para ele. E se você quiser um exemplo básico
de coisas que eu mais ouço no consultório, na clínica, Aí eu pergunto, mas eu posso fazer exercício de impacto? Eu quase choro atrás da mesa com isso. Às vezes escorre a lágrima. Eu tenho uma hérnia de disco, doutor. Eu posso fazer exercício de impacto? por favor, né? Pelo amor de Deus, faça. Faça qualquer exercício. Você não precisa ir para academia. Você não precisa estar em um ambiente apropriado, com isso, com aquilo ou com aquilo. Não. Você só precisa fazer exercício. Movimento. Entendeu? Mas é de impacto, não tem problema, né? Suas articulações agradecem. Tenho condromalácia. Mas quem diz que exercício de impacto faz mal para condromalácia? Eu tenho hérnia de disco. Pelo contrário, o exercício de impacto, ele ajuda na nutrição do disco intervertebral, tornando tornando o tempo de vida útil desse disco muito maior do que o de uma pessoa que não faz nenhum tipo de exercício, por exemplo. Que fica só na hidroginástica. Famosa. É a famosa hidroginástica. Exatamente isso. Cara, nós nos deparamos com diversas histórias. Assim, é impressionante. Dá um livro gigantesco, se formos... Você acha isso que é mais no... obviamente a gente falou isso de cultura, né? Mas você acha que, obviamente, a galera que vai fazer fisioterapia, que vai numa clínica, por exemplo, a sua aqui em Osasco, né? Numa região menos socioeconomicamente menor, né? Você acha que Sim, é claro. mais da galera que tem uma menos grana, né? Ou no Brasil em geral, assim, até mesmo... Olha, Fernando, eu não posso te negar que a questão social, ela influencia muito, né? Em vários aspectos, né? Até mesmo no aspecto de entendimento daquilo que você tem para passar para o paciente. Nós vivemos isso diariamente, né? Mas de qualquer forma, você tem que passar para o paciente de que aquilo que você tem para ele vai muito além daquilo que o médico passou somente, entendeu? Mas a questão socioeconômica, ela influencia bastante nisso, né? Mas se tratando de área de saúde, pode-se dizer que influencia muito mais do que em outras áreas, né? Porque é preciso que o paciente entenda muito bem aquilo que você tem para mostrar para ele, né? E nós, como profissionais, também precisamos ser claros e falar a língua do paciente, muitas vezes, entendeu? Nós temos que ser didáticos, né? E muito didáticos, para a gente tentar fazer essa abordagem e o tratamento funcionarem e trazerem o resultado que a gente e que o paciente ainda mais que a gente espera. Entendeu? Entendi. E você acha que tudo isso é importante fazer, obviamente, sozinho ou contar com um trabalho interdisciplinar? Né? Não somente encaminhar e falar, você precisa disso, mas lá ligar para o psicólogo, Não. por Na exemplo. verdade, a maioria dos pacientes, principalmente se tratando de dor crônica, ou pacientes crônicos no geral, eles precisam de uma abordagem multidisciplinar. Sim. Entendeu? A grande maioria das vezes, não, em todas as vezes. O paciente sentou na sua cadeira, com perguntas durante a anamnese, você percebe que esse paciente é um paciente crônico? Doutor, eu tô com dor em todo o corpo. Há quanto tempo? Olha, essa dor já me acompanha há 10 anos. Entendi.
essa dor, ela tem períodos em que ela piora. Por exemplo, no estresse, ela piora. Olha, quando eu estou estressado, a dor vai a níveis elevadíssimos. Entendi. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sou muito ansiosa. Como que está o trabalho em home office? Olha, eu estou trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava. Entendeu? Aí tem um impacto também da pandemia na dor do paciente. Então, são várias coisas. Então, isso requer total uma abordagem multidisciplinar. Não tem escapatória, entendeu? Não tem escapatória. Uhum. É o certo, né? É o correto. Estão tratando os seres humanos, né? Obviamente, Corretíssimo. a gente vai estar bastante perto do paciente, né? Porque às vezes vai todo dia na clínica, vai 4 vezes, vai 3 vezes. Obviamente, Exatamente. o médico vê mais que um psicólogo, que é uma vez. De verdade. Poucos dias atrás, uma paciente, não foi eu, um outro companheiro meu fez avaliação e o paciente entrou, fez aquele protocolozinho de clínica de convênio, né? TENS, ultrassom e infelizmente funciona assim, foi para o exercício. E eu estava, nesse momento, estava na sala de exercício. E eu comecei a conversar com a paciente. Quando, de repente, a paciente começou a chorar. Entendeu? Perguntei da dor dela, como que tava. Esse é o primeiro dia. Aí ela começou a contar e, de repente, ela começou a chorar. Eu falei, nossa, tá doendo tanto assim? Não. Ela tava chorando porque ela tinha perdido os pais para a Covid. Você entendeu? Então, assim, aí entra muito fator emocional na dor do paciente. Porque, como sabemos, a dor ela tem relação com emoções e memória. Então, é muito relevante a abordagem multidisciplinar nesses casos. Entendeu? Isso assim, eu me deparo com esse tipo de situação e você também vai se deparar por várias vezes. Entendeu? E você acha, você já entrou um pouco na pergunta que eu ia mandar, mas qual que seria, vamos falar mais um pouco de dor. Sim, claro. Quais que, a gente já comentou um pouco dos tipos, né, mas acho que é legal a gente falar tanto da influência, obviamente acabou de citar um caso que é muito influente, e também da importância, né, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, né, vamos falar um pouquinho de tudo isso, né, da dor, né, tanto aguda quanto crônica, né, e como é uma dúvida que eu tenho bastante também, é como categorizar uma dor aguda, uma crônica, uma no meio termo, assim. Então, existem as dores, existem os pacientes crônicos agudizados, né? Ah, Existem os pacientes agudos e existem os pacientes crônicos, sim. né? Então, tive um evento de dor lombar a primeira vez, 2 semanas. Esse é um paciente crônico? Não. Não. Não é Entendeu? aquele 10 anos que a gente falou, né? Exatamente. Então, esse não é um paciente crônico, tá? Tive um evento de dor lombar há 10 anos atrás, né? Ok? E desde então, essa dor, ela não me deixou. Ela sempre está me dizendo que ela está ali. Mas, nos últimos 2 dias, eu estou travado. Entendeu? Então, é um paciente agudo no crônico. Entendeu? As questões de agudo e crônico, né? Isso não é uma opinião minha, na verdade. Ela é cientificamente comprovada. O paciente agudo é o paciente agudo, com dor aguda, dor incessante, dor que não para, de forma latejante, né? Com sinais clássicos de agudo, às vezes calor, às vezes. Não estou falando de um processo inflamatório, mas muitas vezes tem vermelhidão, então tem tudo isso. Aí, o que a gente fala de dor crônica, por exemplo, uma dor aguda
de dor aguda, por exemplo. Uma dor aguda de caráter neuropático, ela é diferente de uma dor aguda de caráter inflamatório, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, é bem relativo isso. Entendeu? Existe realmente um processo inflamatório? Essa dor, ela é nociceptiva? Então, tem tudo isso. Entendeu? Mas, se falando de abordagem de agudo e crônico, claro que vai mudar, né? Muda e muda bastante o tipo de abordagem. Eu, por exemplo, não vou manipular o paciente com a radiculopatia agudíssima, né? Tem como. Então, a gente procura busca um outro tipo de técnica de terapia manipulativa, né? Eu posso adotar aí um MDT, por exemplo, que é as técnicas de Mackenzie, né? Para aliviar essa dor, pode usar Mulligan, Maitland, entendeu? Mas eu não manipulo no agudo, dificilmente. E aí, como, por exemplo, você lida com essa dor, né? Às vezes, o paciente que chega lá, tá com tanta dor, começa a, espernear, chorar. Como que você lida? O cara fala que tem uma dor, queima na lombar, sendo que você, terapeuta, como pessoa, nunca chegou a sentir uma dor que queima na lombar, né? Como que você entra nesse cenário do paciente, né? Bastante nessa empatia, né? Então, na verdade, a avaliação da coluna lombar, ela, para mim, ela se difere muito dos outros tipos de avaliações, né? Tipo, eu vou avaliar movimento, né? Lógico, vou avaliar dor, né? Vou saber qual é o mecanismo neurofisiológico dessa dor, né? Depois vou avaliar padrão de movimento, né? Depois vou avaliar preferência direcional, entendeu? Sendo que, porque a maioria dos pacientes com dor lombar, por exemplo, assim como cervical, eles apresentam uma preferência direcional, ou para extensão, ou para flexão, ou para lateroflexão, entendeu? A partir daí, então, eu vou traçar um tratamento para esse paciente, né? Vou mostrar para ele os benefícios desse tratamento, do que eu tenho para ele, e a partir daí eu vou começar a tratar ele. Na maioria dos casos, os pacientes melhoram, e melhoram bastante. Numa escala de 0 a... o paciente chega com dor 5, ele vai sair com dor 2, ou sem dor. Na mesma Entendeu? sessão. Na mesma sessão. A maioria dos pacientes, né? Não são todos. Até mesmo porque a gente sabe que existem pacientes crônicos, com fatores externos que estão influenciando na dor, entendeu? Então, tem uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração, né? Não simplesmente, vou fazer isso, fazer aquilo, o paciente vai melhorar 100%. Não. Tem paciente que melhora, e melhora muito, paciente que zera a dor, e já passaram por diversos outros tratamentos, por diversos outros profissionais, que muitas vezes já fizeram as mesmas técnicas, mas que não tem uma abordagem legal, porque, como eu falo sempre para as pessoas, a avaliação já é tratamento. Entendeu? Total. Então, você já avalia tratando o paciente. Total. Então, todo profissional tem que pensar dessa forma. A minha avaliação já é tratamento. Entendeu? Então, é uma questão de você ter a abordagem certa para determinado tipo de paciente. Isso é fato. Entendeu? Então, não é qualquer tipo de abordagem. Você tem que ter a abordagem para aquele paciente. Sim. Entendeu? Total. É isso que você tem que fazer. Cara, e depois de tanto tempo trabalhando, né, desde 2008,
tanto no convênio ou no particular, onde que você acha que a sua profissão te levou, mas tipo, você nem chegou a imaginar, né? Olha, Fernando, na verdade, cara, eu ainda não atingi aonde eu quero chegar, né? É claro que não. Eu quero chegar ainda muito muito mais longe. E, e tanto na clínica quanto no consultório, eu ainda. Na clínica, eu não almejo mais muita coisa, né? Até mesmo porque hum, você chega num patamar onde você não tem mais para onde ir, Uhum. né? Só se você virar o dono, e não é a minha intenção trabalhar atendendo convênio. Aham. Você me entende isso. Nesse caso, você me entende, né? É Sim. claro. Uhum. Mas no consultório, no particular, eu quero chegar. Na verdade, cara, a minha intenção é ser referência na região, entendeu? E ser reconhecido pelo meu trabalho, entendeu? Não pelo prédio bonito ou pela estrutura magnífica que você tem, mas Uhum. sim pelo seu trabalho, pelo que Sim. você traz de benefícios, pelo quanto você ajuda as pessoas, Uhum. entendeu? Pelo quanto você traz alívio para essas pessoas. Porque não existe uma mensuração, não existe uma, um grau de satisfação que, que seja o suficiente para determinar o quanto é gratificante o paciente chegar no seu consultório com dor e ele sair sem dor, cara. Entendeu? Sem E não choque. existe satisfação maior do que o paciente chegar em você e falar assim: você já teve ter ouvido isso, e eu sei que já ouviu, né? Uhum. Você salvou o meu dia, entendeu? Uhum. Ou seja, você salvou a minha semana, você me livrou das dores, entendeu? Porém, mal sabe o próprio paciente que não foi só você, entendeu? Que fomos nós, você ou eu e o paciente, Sim. entendeu? Não Uhum. existe Uhum. satisfação maior que isso. Uhum. Porque ele não vai passar sozinho por isso, nem você vai levar ele sozinho até lá, Sim. entendeu? Uhum. É você e ele, são vocês juntos, né? Exato. Cara, eu lembrei agora. A gente falou de quiropraxia, mas não chegamos a falar do dry needling, né? Conta pra gente o que é essa técnica e até mesmo quando eu te questionei qual que seria a diferença do dry needling e acupuntura, por exemplo. Ah, na acupuntura, por exemplo, eu vou falar da diferença primeiro. Na acupuntura, não se usa muito a questão de efeitos neurofisiológicos, né? Do agulhamento da acupuntura. Eles se baseiam mais na antiguidade chinesa, né? Se baseiam mais na medicina chinesa, Uhum. pensando-se em meridianos, nessas coisas todas, Os né? pontos. A acupuntura ela tem comprovação científica, assim como a maioria dos tratamentos tem. Se são as melhores evidências, eu ainda não li a respeito, não procurei, não estudei sobre a acupuntura em relação às evidências que sustentam a sua aplicação, né? O dry needling, ele é uma técnica que é aplicada diretamente no ponto gatilho, tá? Isso quando há a necessidade de aplicação de dry needling, Uhum. tá? Porque na maioria dos casos, você consegue facilmente desativar um ponto gatilho miofascial usando somente as mãos, sem a necessidade de uma técnica mais invasiva, como é o dry needling, entendeu? Então, eu uso o dry needling em casos muito extremos, eu tento realmente usar Uhum. somente as mãos, e aí a importância de você saber que não existe a necessidade de
equipamentos espalhafatosos com muita tecnologia, não. Você usa somente as mãos em uma abordagem segura, baseada em conceitos biopsicossociais, técnicas manuais, né? E uma abordagem segura, com certeza você vai trazer benefícios muito melhores para os pacientes, entendeu? Então, assim, usar equipamentos, na maioria das vezes, é descartável, entendeu? O uso de aparelhos é totalmente descartável. E o dry needling, por exemplo, teria alguma aplicação em fibromialgia, por exemplo? Sim, existe a indicação, mas se sabe que, como nós falamos anteriormente, a abordagem do paciente fibromialgico, ela é totalmente biopsicossocial. Sim. Né? É uma abordagem um pouco mais complexa. O diagnóstico de fibromialgia, hoje, ele é erradamente concluído, ele é concluído de forma precipitada, na verdade, né? Muitos pacientes não são fibromialgicos, mas um profissional que diz que o paciente é fibromialgico, ele já acredita que é fibromialgico, já começa a fazer tratamento para fibromialgia e aí vai. E uma cascata de outras coisas vão acontecendo. Entendi. Né? E Minha o dry mãe. needling, através dos mecanismos neurofisiológicos, é claro, você pode utilizá-los. Né? Ele desencadeia uma cascata de efeitos também, neurofisiológicos, né? Como eu digo e falo sempre, tudo passa pelo cérebro, né? Sim. Nada se isenta de passar pelo sistema nervoso central. É difícil alguma coisa que não passe. Você pode utilizar facilmente. Não é a melhor pedida. Você pode utilizar, mas juntamente com outros tratamentos, né? Como, por exemplo, a manipulação, Sim. a liberação, Uhum. atividade física, né? Educação em dor, que se fala muito hoje, né? Uhum. Que é uma das coisas que você tem que falar e explicar para o paciente acerca da dor dele, o porquê daquilo, o como pode. Você pode melhorar a autoeficácia dele, mostrar para ele que ele é forte, que ele consegue, que a gente vai passar por isso juntos. Tudo isso. Sim. Cara, a gente chegou a falar da sua rotina de trabalho, né, do seu cotidiano. Você trabalha 12 horas e depois vai para o lar, né? Como que é fazer essa conciliação da vida profissional com a profissional? Então, Pessoal. como eu disse, na verdade, eu tento na clínica aplicar as mesmas visões que eu tenho e que eu aplico na minha rotina de consultório. Sim. A gente utilizar as mesmas abordagens, mas, como eu te disse, o tempo hábil é muito menor, né? Até mesmo porque, na clínica, infelizmente, pensa-se em produção, né? É atendimento em série. Lá o paciente tem um código com um número, ele é em série, realmente. A gente sabe disso. Então, mas o tratamento não deixa de ser um tratamento voltado para o resultado. Mas, como eu te disse, os pacientes já passaram por vários profissionais que desencadearam nele efeitos contrários à sua melhora, né? Um dos efeitos que a gente mais encontra é o efeito nocebo, que seria o efeito contrário do placebo, né? Ele, ao invés de melhorar com aquela informação que o profissional deu para ele, ele piora. Então a gente tenta desmistificar esse tipo de coisa. Como, por exemplo, ele vem com a ressonância magnética, que é um exame que, na minha opinião, e na opinião de vários estudos, é um exame que só deve ser solicitado em caso de suspeitas de doenças graves,
a ressonância magnética virou, banalizaram esse exame e todo mundo faz. Uhum. Então, depois a gente não pode reclamar dos gastos com saúde, né? Sim. Então, a abordagem, a conciliação das duas rotinas, eu tento trabalhar e alinhar o máximo possível, né? A única coisa que muda é que eu tenho um tratamento individualizado com um tempo maior, eu consigo fazer uma abordagem, uma avaliação e um tratamento um pouco mais individualizado, e no outro eu tento fazer dessa forma, mas muitas vezes está longe, Da realidade. fica fora da minha alçada, entendeu? Porque eu tenho um sistema para seguir. Eu Uhum. tenho que seguir uma regra que é a regra da empresa, institucional, eu não consigo mudar isso. Sim. É complicado isso. E você acha que Uhum. tanto nesse cenário do particular e convênio, acho que nem buscando nesses cenários, quais que são os diferenciais que um fisioterapeuta precisa para tanto lidar com o seu paciente, lidar com outros profissionais, né? O que que ele precisa de ter, né? Olha, primeiramente, para você lidar com isso, você tem que ter conhecimento. Uhum. A base é o conhecimento. Não tem como você, por exemplo, falar para um paciente, olha, o que o médico falou pode ser equivocado, sendo que você não tem uma base para provar para o E é. paciente que é, entendeu? Então, assim, eu só consigo falar para o paciente, olha, vamos por esse caminho, que eu acho melhor do que a gente ir por esse caminho. Eu acho que essa linha aqui, ela é diferente, e aqui a gente vai conseguir obter um resultado melhor. O que que você acha? Aí você mostra para ele, olha, é assim, assim, isso aqui foi comprovado, isso serve para isso, para aquilo. Olha, eu acho que você não praticar atividade física, você pode piorar essa dor. O repouso realmente não é um tratamento ideal, porque todas as vezes que você for fazer o movimento, você vai sentir mais dor, porque você ficou em repouso absoluto por um conceito, por uma informação que não é a correta. Então, Uhum. tem tudo isso. Então, se você não tem essa base para se assegurar de que o paciente vai melhorar, se você não mostra para ele os prós, os contras, então todos os benefícios daquilo que você está propondo para ele, realmente é muito difícil você conseguir convencer o paciente de que aquilo que você está falando é real. Você tem que estar muito seguro daquilo que você está falando, E também entendeu? não vai ter Então, na primeira sessão, né? exatamente. E para você estar seguro daquilo que você está falando, do que você precisa? Conhecimento. Conhecimento de causa. Se você não tiver, então é melhor você deixar do jeito que está. Pelo menos é o que eu penso. Olha, o paciente chega lá com um diagnóstico que não é da minha área e eu não tenho muita interação e não consigo falar muito a respeito daquilo. Por exemplo, a área uroginecológica, por exemplo. Entendeu? Eu falo para o paciente procurar o profissional que tenho na clínica, que é especialista nessa área. Entendeu? Que ele vai poder falar com mais propriedade Uhum. e explicar para ele como que vai proceder no tratamento. E você acha que ainda é muito, acho que não, mas qual que seria a importância? E se você acha que é comum, de se é real que muita gente faz um trabalho preventivo, né? Seja com atividade física, seja ir nas consultas Sim, de 6 em 6 meses. um trabalho preventivo, é isso? Sim, trabalho preventivo. É importantíssimo se trabalhar com prevenção, né? Você vai pegar um idoso que ele é ativo fisicamente, Uhum. o risco dele sofrer uma queda é muito menor do que um idoso
Sedentário. que não é ativo, que não Uhum. pratica nenhum tipo de atividade, né? Você pega uma pessoa que trabalha em uma linha de produção, né? Ele só trabalha, ele não pratica nenhum tipo de atividade física, mas ele trabalha o dia inteiro em pé. Como Sim. nós sabemos, as posturas e os estudos mostram que as posturas elas não têm relação com a dor do paciente, mas o tempo que ele permanece naquela postura, ela tem relação direta com esse tipo de dor. E para ele permanecer aquele tempo naquela postura, se ele for um paciente ativo fisicamente, a chance dele ter dor é muito menor do que um paciente que não faz nada, Uhum. entendeu? Então, querendo ou não, isso se torna uma prevenção, né? Exato. Sim. E isso é real. O movimento em si já. Não precisa nem ser Exato. Sim, não precisa nem você fazer uma atividade física, abundantemente, exaustivamente. regularmente. Não, não. É claro que o meu paciente, eu sempre procuro melhorar essa autoeficácia, entendeu? Uhum. Sempre eu preciso sempre estar em constante evolução, né? Uhum. Mesmo que você atinja um platô, mas você tem que atingir ele e manter ele, né? No mínimo, para você ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Sim. Então, oriento todos os pacientes a praticarem atividade física, independente da patologia que eles têm. Uhum. Não é possível que um paciente, por exemplo, só por ele ser cardiopata, ele não consiga fazer nenhum tipo de atividade física. Isso é impossível, entendeu? Uhum. É, você vai pegar uma doença neurológica de caráter progressivo, né, degenerativo, ele tem que fazer alguma coisa, até mesmo porque ele precisa manter essa função, esse organismo funcionando. Se ele não faz nada, a Sim. tendência é Piorar. piorar e a doença evoluir bem mais rápido, né? Uhum. Uhum. Estou citando exemplos aqui que não são da minha área, mas que são exemplos mais clássicos, né? Sim, sim. Cara, e você acha que, para a gente ir finalizando, qual que você acha que é a importância da fisioterapia na sociedade para a gente? A, a fisioterapia hoje não, sempre foi, e sempre desempenhou um papel de extrema importância na sociedade, Sim. né? Eu penso a respeito do papel da fisioterapia na sociedade como um divisor de águas entre, por exemplo, vou ver um exemplo aqui. Hum. É, eu levo, imagina você segurar na mão do seu paciente e levar ele, atravessar ele entre a dor e o alívio, entendeu? Ou seja, para mim, a importância da fisioterapia é trazer alívio sempre, independente de qual seja a patologia. Até mesmo porque a fisioterapia hoje ela atua em diversas áreas da saúde, desde a estética até oftalmológica, por exemplo. Então, é uma área que, se você for falar da importância dela aqui, eu acho que eu considero ela uma das mais importantes na área da saúde, se não for a mais importante, né? Uhum. Porque fica por nossa conta devolver esse indivíduo à sociedade de uma forma produtiva, saudável, né? Com uma expectativa melhor de vida, por exemplo, né? Porque um indivíduo com dor,
o indivíduo com uma dispneia, um ataque pneia, um ataque cardia, provavelmente esses indivíduos, eles têm uma qualidade de vida muito, muito reduzida. E na maioria das vezes, quem devolve eles para a sociedade com expectativa de uma qualidade de vida melhor é a fisioterapia. Então, hoje, a importância da fisioterapia, ela tem uma relevância que não dá para mensurar em meio à sociedade. É claro que é preciso que nós, como fisioterapeutas, continuemos trabalhando por um reconhecimento maior. Eu ainda acho muito pouco o reconhecimento da sociedade em relação à fisioterapia. Sim. Mas por quê? Porque eles não sabem a importância da fisioterapia. E isso é preciso que nós mostremos para eles na prática o como e o quanto é importante essa profissão. Sim. E depois de tudo isso que a gente falou, o que você consegue deixar tanto de dica para os alunos que estão ouvindo e até mesmo para a gente finalizar um recado, né? Então, de dica para os alunos e para os profissionais, enfim, e para os futuros profissionais, eu deixo que não parem de estudar, né? Busquem sempre conhecimento, que é... Hoje, se você não tiver conhecimento, esquece. Esquece, você não será um bom profissional. Você não será um bom profissional. Sem conhecimento, dificilmente você vai se destacar. E dificilmente as pessoas vão reconhecer o seu trabalho. Então, busque conhecimento, procure se acompanhar de pessoas que te tragam conhecimento, né? E trabalhe bastante, porque a área da fisioterapia é uma área em que, para você ser reconhecido, você tem que ter conhecimento e trabalho, né? Você tem que trabalhar e conhecer tudo aquilo que você pretende fazer para você poder ter uma execução e um resultado bom. Sim. Entendeu? Um resultado satisfatório. Uhum. É isso, cara. Paulão, para a gente encerrar agora, novamente agradecendo por você ter aceito o nosso convite. O papo foi sempre bom, sempre a gente trocando ideia, acho que é favorável, seja aqui, seja lá na clínica. Eu vou abrir o espaço para você deixar suas redes sociais, deixar seus contatos para quem quiser entrar em contato com você e, novamente, te agradecer por ter batido papo com a gente aí. Opa, beleza. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso bater esse papo com você, passar toda a minha experiência. Falar da fisioterapia para mim é sempre prazeroso. Meu olho chega a lacrimejar quando eu falo de fisioterapia, né? E para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, tirar dúvidas e conhecer um pouco mais do meu trabalho, cara, é só me seguir no Instagram, @paulo_fisio, ou no meu Insta na minha bio tem o link para você acessar direto o meu WhatsApp, né? Então, eu acho que o Instagram hoje é a forma mais fácil de você encontrar as pessoas e de conhecer, né, o trabalho. Então, fica essa dica aí para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser conhecer meu trabalho, para quem quiser ter acesso a algumas coisas. Tem bastante coisa legal no meu Instagram, né? Para quem quiser ter
ter esse acesso, para quem quiser conhecer meu trabalho, só entrar lá no Paulo Underline Físio e me seguir nas redes sociais, beleza? É isso. Novamente agradecer para o Paulo que bateu esse papo com a gente, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Fiquem ligados nos próximos episódios e até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Fernandão, prazer, irmão, até logo, hein? É isso. Amanhã a gente bate aquele papo novamente. É.